Desde o início da história humana, existe um tema que desperta medo, curiosidade e confusão como poucos: a chamada marca da besta. Você já se perguntou o que realmente é essa marca mencionada na Bíblia? Seria um símbolo literal, um sistema invisível, uma tecnologia futura ou algo muito mais profundo do que a maioria imagina? Poucos falam sobre isso com clareza e muitos repetem teorias sem fundamento. Mas hoje você vai entender, à luz das Escrituras, uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga o fim dos tempos, suas escolhas e a sua fé. Fique até o final, porque o que a Bíblia revela sobre a marca da besta não é apenas assustador, é um alerta espiritual direto para os nossos dias. A base desse mistério está no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, em um contexto de perseguição, sofrimento e resistência da igreja primitiva. João não escreveu para satisfazer curiosidade, mas para fortalecer os fiéis diante de tempos difíceis, mostrando que mesmo em meio ao caos, Deus continua soberano. Em Apocalipse 13, 16, 18 está escrito que a besta fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E então João diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Mas o que isso realmente significa? Antes de falar da marca, precisamos entender quem é a besta. A Bíblia apresenta a besta como um sistema de poder que se opõe diretamente a Deus, inspirado por Satanás, com aparência de autoridade, promessa de ordem, segurança e prosperidade, mas cuja essência é rebelião e engano. A marca da besta não surge do nada, ela é o clímax de um processo espiritual. Desde o princípio, Satanás tenta imitar Deus. Deus sela os seus com o Espírito Santo, como diz Efésios 1:13. O inimigo também quer marcar, identificar e possuir aqueles que se submetem ao seu sistema. A marca da besta é, antes de tudo, um selo de lealdade. Não é apenas um sinal externo, mas a manifestação visível de uma decisão interna. A testa, na Bíblia, representa a mente, os pensamentos, a convicção. A mão representa ações, trabalho, prática diária. Ou seja, a marca envolve pensar como o sistema da besta e agir de acordo com ele. Não é apenas algo imposto à força, é algo aceito conscientemente. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Ninguém recebe a marca da besta por engano. Ela envolve adoração. Apocalipse 13 deixa claro que as pessoas adoram a besta, confiam nela, dependem dela. A marca é a consequência dessa escolha. Por isso, reduzir a marca da besta a um chip, código de barras ou tecnologia isolada é superficial. A tecnologia pode ser um meio, mas o coração do problema é espiritual. Jesus já havia alertado em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores. Ou se ama a Deus, ou se submete a outro domínio. A marca da besta representa a submissão total a um sistema que rejeita Deus, relativiza a verdade e exalta o homem como centro de tudo. Ao longo da história, esse espírito já se manifestou em impérios, ideologias e governos que exigiam adoração e controle absoluto. No tempo de João, o Império Romano exigia que César fosse chamado de Senhor. Muitos cristãos morreram porque se recusaram a negar que Jesus é o Senhor. Aquilo já era uma sombra do que viria. Mas a Bíblia aponta para um momento final em que esse sistema será global, econômico, religioso e político ao mesmo tempo. Um mundo onde sobreviver estará condicionado à submissão a esse sistema. E é aqui que a revelação se torna ainda mais séria para nós hoje, porque a marca da besta não começa no futuro. Ela começa no presente, quando as pessoas são treinadas a trocar princípios por conveniência, verdade por conforto, fidelidade por aceitação. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra conformar significa tomar a forma do sistema. A marca da besta é a conformidade máxima com um mundo que rejeita Deus.
Em contraste, Apocalipse 7 fala dos servos de Deus selados na testa com o selo do Deus vivo. Existem 2 selos, 2 reinos, 2 lealdades. Não existe neutralidade. E talvez você esteja se perguntando, então um cristão pode receber a marca da besta? A resposta bíblica é clara. Aqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo não serão enganados a ponto de adorarem a besta. Jesus disse em João 10:28 que ninguém pode arrancar suas ovelhas de sua mão. Mas isso não significa viver de forma descuidada. O alerta existe porque a sedução será grande. Apocalipse 13 diz que o falso profeta fará grandes sinais, enganando os que habitam na terra. Não será algo grotesco e obviamente maligno. Será atraente, lógico, eficiente, aparentemente bom. Por isso Jesus advertiu em Mateus 24:24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. A marca da besta está ligada a um sistema que promete paz sem arrependimento, prosperidade sem Deus, unidade sem verdade. Em oposição, o Evangelho chama para a cruz, para a renúncia, para a fidelidade até o fim. Apocalipse 14, 9 e 12 traz uma advertência severa dizendo que aqueles que adorarem a besta e receberem sua marca beberão do cálice da ira de Deus. E logo em seguida diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso revela que no fim, a grande diferença será a fidelidade. A marca da besta separa aqueles que escolhem o sistema do mundo daqueles que escolhem o reino de Deus. E por que isso importa hoje? Porque cada decisão que você toma agora molda sua fidelidade. Cada vez que você escolhe agradar a Deus, em vez de se dobrar ao sistema, você fortalece sua identidade espiritual. Cada vez que você escolhe a verdade, mesmo quando ela custa algo, você reafirma a quem pertence. A marca da besta será o resultado final de um coração que, ao longo do tempo, rejeitou a soberania de Deus. Mas há esperança. A Bíblia não revela esse tema para gerar medo, mas para despertar vigilância. Apocalipse termina não com a vitória da besta, mas com a vitória de Cristo. O Cordeiro vence, o reino de Deus permanece. Aqueles que perseveram reinam com ele. E agora eu falo diretamente ao seu coração. Em quem está a sua lealdade hoje? Quais valores governam suas decisões? O sistema deste mundo ou o reino de Deus? Porque o fim não será decidido de repente. Ele será o reflexo de uma caminhada. Se você crê que Jesus é o Senhor e quer permanecer fiel até o fim, escreva nos comentários: eu pertenço a Cristo. Se você precisa de oração para permanecer firme em meio a um mundo cada vez mais confuso, deixe seu pedido aqui. Vamos orar juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender essa verdade antes que seja tarde. E se você deseja continuar descobrindo os mistérios revelados da Palavra de Deus e se preparar espiritualmente para os últimos tempos, inscreva-se agora no canal. Ainda há muito que Deus quer revelar e Ele quer encontrar você firme, fiel e vigilante.